Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 124 do estudo básico de Espiritismo. Um estudo inicial para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. O recomendável, então, é ler o primeiro livro. E o primeiro livro da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado. Foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, com perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fazia e respostas que Kardec recebia da espiritualidade que estava ali para criar, junto com Allan Kardec, a doutrina espírita, para passar essa mensagem da doutrina espírita para a humanidade. Bom, toda essa história de como surgiu a doutrina espírita, quem foi Allan Kardec, como ele construiu, então, com perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos e os outros livros todos da doutrina espírita. Toda essa história nós contamos na aula 1, os fundamentos da doutrina espírita, também comentamos lá. Então vale muito a pena, se você está começando agora, assistir a aula 1 e depois vir na sequência. Aula 2, aula 3, aula 4, nós viemos aula a aula, lendo um conjunto de perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec fazia e as respostas que ele recebia da espiritualidade. Bom, estamos na aula 124 e toda a aula lemos então um conjunto novo de perguntas. Hoje nós vamos para o capítulo 2, dentro da parte 4ª do Livro dos Espíritos, e estamos falando sobre as penas e gozos futuros no mundo espiritual. Penas e felicidades que encontramos na espiritualidade. Bom, mas nós sempre lemos também uma página de um outro livro de abertura e estamos lendo o livro maravilhoso Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é um livro do Espírito Emmanuel, é esse que aparece aqui do lado do Livro dos Espíritos. É um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, mas com muito aprendizado da doutrina espírita. Então nós fazemos sempre a leitura de abertura do Caminho, Verdade e Vida, lemos uma página e fazemos a compreensão do texto. É o que nós chamamos de nosso momento de reforma íntima. É o nosso momento que coletamos o aprendizado para colocar em prática em nosso dia a dia. Bom, bora lá então. Lembrando que não adianta só ler, só estudar. A gente tem que sempre estudar e colocar em prática a doutrina no nosso dia a dia. Em todos os atos durante o nosso dia, colocar em prática o que aprendemos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Muito bem, vamos então para a leitura de hoje no Caminho, Verdade e Vida, com o título Transitoriedade. Muito bem, vamos então à leitura do título Transitoriedade, do livro Caminho, Verdade e Vida. Bom, o Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo, e o versículo de hoje diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo está em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Agora o texto de Emmanuel, explicando o versículo. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas, como que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia
evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia na esfera carnal. A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Muito bem, belíssimo texto de Emmanuel, profundo, né? E a gente agora faz o nosso entendimento do texto, né? Então é um momento em que eu vou tirar daqui alguns pontos importantes que eu percebi, mas fiquem à vontade, né? E de colocarem também as suas observações nos comentários abaixo. Então, se eu tiver esquecido algum ponto aqui e você percebeu algum outro aprendizado, comente. Eu vou adorar responder com todo carinho também. É muito bom a participação de todos nos comentários. Bom, basicamente esse texto ele resume sobre os apegos à matéria e a enganação, né? A falsa vaidade que temos de ter os bens da matéria, como chamam aqui, como chama Emmanuel, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra, ou seja, do desejo contínuo pelos bens materiais. E aí Emmanuel chama a atenção que esses bens se vão. O que fica, na verdade, é a lei divina, é o que Jesus nos ensina no seu Evangelho. Então, esse sim é o verdadeiro bem precioso que temos que levar, que temos que aprender, que temos que colocar em prática em nosso dia a dia. Então, o que temos que levar conosco, debaixo do braço, constantemente, em todos os locais que vamos, não são bens materiais, não são títulos da matéria. Como disse Emmanuel aqui, esses títulos, eles perecem, eles perecerão. Então, valiosa é a escassez, complementa Emmanuel também. Valiosa é a escassez, a falta de uma maneira geral, porque nos ajuda a ter mais disciplina com o pouco que temos. Ajuda-nos a dar valor também para o pouco que temos, valor a Deus e gratidão. E, comenta Emmanuel, preciosa também é a abundância que está do outro lado da escassez, a abundância, porque multiplica as formas de bem. O que quer dizer, Emmanuel? Multiplica, nos dá chances de fazermos mais o bem, ou seja, com mais bens, com mais abundância, você tem a obrigação de fazer mais caridade, mais bondade, de distribuir mais os recursos. Então, por um lado, a escassez é uma prova, sabemos disso, a escassez, a falta, né, de bens, mas é uma prova necessária. Vamos aprender algumas coisas aqui com a escassez. Por isso é que em algumas encarnações viemos com escassez, em outras encarnações viemos com abundância e tiramos o aprendizado das duas. E se não fizermos o aprendizado, né, a escassez nos dá um outro grande aprendizado, que é a perseverança, a fé em Deus. Todos esses aprendizados tiramos da escassez. E da abundância, né? Nós
nós temos que controlar o nosso ego, porque quando nós estamos em abundância, normalmente o ego sobe, né? E o ego começa a querer tomar conta de tudo. Começamos a achar que somos mais do que os outros. Começamos a selecionar com quem falamos e falamos o que queremos. Não podemos, né? Sabemos que esse é uma das provas que temos que resistir, muito difícil com a abundância, que é esse trabalho do ego. É constantemente ter a certeza do mundo espiritual. Saber que se você não souber passar nessa lição, você vem em outra lição novamente com a escassez. Porque aí com a escassez você dá valor. Você começa a perceber que, olha, faz falta para as pessoas. Então eu preciso, quando eu estiver em abundância, eu preciso ajudar. Vai vir em escassez 1, 2, 3, para compreender isso e para baixar o ego, para reduzir o ego, colocar o ser em uma situação mais humilde, para que saiba ser humilde, para que perceba que somos todos irmãos e que estamos todos em processo de elevação. Então esse é o ensinamento espírita e é o ensinamento que tiramos hoje aqui dessa lição, né? Para não darmos tanto valor aos bens materiais. O que tem valor de fato é o que a gente leva, que é o nosso aprendizado. Tudo que passamos aqui na matéria constantemente, tanto as coisas boas, quanto as dificuldades, as provas e expiações, como chamamos, né? Temos que tirar aprendizado de tudo, de tudo. E de tudo isso, com esse aprendizado, construir, então, sabedorias. E essa sabedoria armazena-se, então, em nossa consciência, que é o que nós levamos. Quando desencarnamos, quando vamos embora, quando voltamos para a nossa verdadeira vida. A única coisa que levamos é o que aprendemos, é o que fizemos de bom, de caridade, de bem. Bom, então é isso. Então estudem constantemente, controlem ganância, controlem a matéria, não deixem serem dominados pela matéria, né? Basicamente é isso que diz esse texto aqui. E foco no principal. E o principal o que é? Retidão na senda de Jesus, no caminho de Jesus, seguindo as sandálias de Jesus, atrás de Jesus e aprendendo gradativamente com tudo que Jesus nos ensinou. Muito bem, pessoal, então é isso. Nesse belíssimo texto aqui hoje tiramos esses aprendizados. Transitoriedade. Vamos agora para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, olhando o quadrinho azul aqui do lado, vemos que estamos na parte 4ª do Livro dos Espíritos, e a parte 4ª ela é composta de capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1 já lemos anteriormente, estamos agora no capítulo 2. E no capítulo 2 contém esses tópicos aqui, que aparecem aqui embaixo, e nós estamos iniciando o 4º tópico, que fala sobre natureza das penas e gozos futuros no mundo espiritual. Então Kardec vai perguntar sobre, olha, quais são as penas que sofremos e os prazeres, os gozos do mundo futuro? O que tem de bom e o que tem de penalização, de ruim, no mundo futuro? Bom, esse tópico, natureza das penas e gozos futuros, vai da questão 965 até a questão 982. Como são muitas perguntas que Kardec fez nesse item, nós vamos ter que dividir em algumas aulas. Hoje, nós vamos da pergunta 965 até a pergunta 971. Bora lá! Começando então pela primeira pergunta, que é a pergunta 965. Kardec pergunta: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Então a pergunta de Kardec é, olha, tem alguma coisa de material as penas e gozos
da alma, né? Depois no mundo espiritual, né? Quando vamos para o mundo espiritual. E a resposta dos espíritos: não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Bom, então que os espíritos respondem para Kardec: olha, não pode ser material, é um espírito. Nós estamos no mundo espiritual. No mundo espiritual não é matéria, né? Não é matéria. O mundo espiritual é energia, é vibração, é sentimento. E, acima de tudo, são consciências energéticas que estão no mundo espiritual. Então os espíritos respondem: olha, não tem nada de material, né? Nada tem de carnal essas penas, nem os gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos. Por que os espíritos falam isso? Porque nós somos uma inteligência de várias e várias encarnações, né? Nós temos uma inteligência muito, muito maior do que a que nós conseguimos utilizar enquanto estamos aqui encarnados. Enquanto estamos aqui encarnados, nós estamos sujeitos e estamos utilizando apenas o que é permitido aqui na matéria. O restante todo fica encoberto, como se fosse guardadinho, lá no fundo do nosso subconsciente, lá guardadinho dentro de nós. E percebemos somente intuições, que de vez em quando brotam e que sobem, quando nós permitimos, né? Por isso é que recomenda-se sempre tanto as meditações, os momentos de silêncio interior, os momentos de oração em que nos levamos e fazemos então esse silêncio mais presente, esse momento de paz. Quando estamos nesses momentos, conseguimos receber então intuições, que é como se estivesse brotando dessa nosso subconsciente maior informações, direções, caminhos, nos orientando, então, às vezes, de caminhos e escolhas que temos que fazer. Então, por isso é que os espíritos comentam: olha, nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, porque a nossa inteligência, ela expande muito. E quando expande a inteligência no mundo espiritual, nós estamos mais vivos do que nunca. Porque o espírito, como dizem aqui os espíritos na resposta, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Ou seja, tem mais sentimentos, tem mais sensação, tem mais inteligência. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, no mundo espiritual, né, principalmente quanto mais elevado é o espírito, menos desejos e sensações da matéria esse espírito tem. Mas vamos falar mais sobre isso mais adiante. Essa foi a questão 965. Vamos agora à questão 966. Pergunta de Kardec: por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Então, Kardec perguntando: olha, por que sobre esse assunto aí das penas e gozos no mundo espiritual, o homem tem uma ideia, às vezes, tão grosseira e absurda aqui, enquanto estamos aqui na matéria, né? E aí a resposta: inteligência, que ainda não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Então os espíritos falam: olha, a inteligência que ainda não desenvolveu bastante. O ser que está aqui na matéria ou não desenvolveu ainda,
ou então está muito coberto, a grande inteligência nossa está muito encoberta pela matéria, e o ser não está permitindo brotar, então, a inteligência verdadeira. E aí fica, então, com essa visão absurda, às vezes, de penas e gozos futuros. E aí comentam os espíritos, olha, aí é que há necessidade de uma reforma. Que reforma os espíritos estão se referindo? A reforma íntima do próprio ser. Continua a resposta dos espíritos. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pôde exprimir. Então, comentam os espíritos que, olha, no passado, né, principalmente, então tinham muitos mitos e muita simbologia falada sobre o mundo espiritual, falada sobre penas e gozos no mundo espiritual, mas que eram simplesmente figurados, né? São mitos e figurações que o homem levava sempre erradamente ao pé da letra, né? Muito bem, questão 967, pergunta de Kardec. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta dos espíritos é um pouco longa, mas vale muito a pena. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Aí eu vou fazer uma pausa para explicar aqui, que é muito importante esse trecho. Olhem só. Em conhecerem todas as coisas, ou seja, no aprendizado constante, que já aprendemos com as perguntas que já lemos até aqui. Os espíritos já direcionaram dizendo, aprendam tudo, aprendam todas as coisas, sobre tudo, pois somos uma energia inteligente, uma inteligência espiritual, e quanto mais aprendizado absorvermos, mais elevados nos tornamos. E esse aprendizado é que nos permite, então, fazer as escolhas corretas, nos afastarmos do ódio, do ciúme, da inveja, da ambição, retirarmos o ego, baixarmos o nosso ego, procurando a humildade sempre, né? Então, constantemente esse trabalho se junta ao conhecimento, o aprendizado, né? Quando você fala aqui conhecimento, é o conhecimento espiritual, mas também é o conhecimento da matéria. Quando nós estudamos os atributos da matéria, né? As aptidões da matéria, todas, né? Você está fazendo trabalho e está aprendendo constantemente. Bom, e aí continuam os espíritos. O amor que os une lhes é fonte suprema de felicidade. Ele está falando dos espíritos que se elevam, né? O amor que os une é fonte suprema de felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Então os espíritos voltam a deixar claro que a elevação não existe uma escala que tem um salto grande de um nível para o outro. Não, é uma escala que o ser vai se elevando aos pouquinhos. O nível mais elevado é o nível puro, né? É o nível da perfeição, o espírito mais elevado.
E esse, como dizem os espíritos, esse tem a felicidade plena. E conforme você vai descendo na escala e vai indo em direção aos espíritos imperfeitos, os irmãozinhos que ainda estão em processo de aprendizado, como nós, por exemplo, que ainda estamos aprendendo e sabemos que ainda temos que aprender muito pela frente, né? Vamos aos pouquinhos aprendendo, mas com fé, com certeza de que estamos evoluindo, pois já entramos na senda de Jesus. E gradativamente, conforme nos livramos de ódio, de raiva, de inveja, de ambição, vamos nos livrando também e ficando cada vez mais felizes, cada vez mais transbordando amor de forma natural. Isso não é uma chave de liga e desliga, isso é gradual, como dizem os espíritos aqui. Muito importante observar isso. E é um trabalho constante, que não para. Não é, pronto, consegui, atingir o nível perfeito. Não, é gradual. E como disse Jesus, vigiai e orai, para não escorregar. E mesmo que escorregue, errei, reconheça o erro e retome no caminho da retidão. Sempre. Continua. São felizes pelo bem que fazem, contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, em que gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém com a alma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então essa foi a resposta da questão 967. Muito bem, vamos agora à questão 968. Pergunta de Kardec. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Resposta dos espíritos. Sim, o gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Então essa é a resposta dos espíritos, deixando claro que não devemos ficar dependentes dos prazeres da matéria. O quanto já falamos anteriormente aqui no canal, né, em outras questões diversas aí, comentamos sobre isso. Olha, não devemos deixar e ficar apegados, né, aos prazeres da matéria constantes, aos excessos das sensações da matéria, os prazeres excessivos, seja de adrenalina, por exemplo. Tem gente que fala, eu sou viciado por adrenalina, né? E está apegado a um prazer da matéria. Tem gente que fala, eu sou apegado e viciado por chocolate. Que mal tem, né? O problema é que, como comentam os espíritos, o dia que não tiver, entra num sofrimento tremendo. Então, quanto menos nos apegarmos a esses prazeres da matéria, quanto menos dependermos deles, estaremos centralizando e focando a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Como lemos mais cedo no Caminho, Verdade e Vida, vivemos num mundo de transitoriedade constante. Ora temos, ora não temos, ora temos a abundância e ora o pêndulo vai para o outro lado e escassez vem. E essa é a transitoriedade constante.
seja na mesma encarnação, às vezes na mesma encarnação, às vezes na mesma encarnação. Passamos por um momento de escassez, passamos por outro momento de abundância, e o que o universo quer nos mostrar com isso? Quer nos mostrar que temos que nos afastar dos apegos e dos sofrimentos exagerados. Quando temos a abundância, nos apegamos excessivamente aos prazeres materiais. E quando vamos para a falta, né, a escassez, sofremos exageradamente. Por quê? Porque estávamos acostumados àqueles apegos da matéria. Então, o que chama a atenção aqui, essa questão, é justamente procurarmos sempre o caminho do meio, o caminho central. Não importa se você está num momento de escassez ou de abundância, procure o caminho central. E no caminho central, você não está nem de um lado nem do outro do pêndulo. É um pêndulo constante, que gira para um lado e gira para o outro. Mas quando você está no caminho do centro, no caminho de Jesus, na retidão da espiritualidade, a gente se eleva no pêndulo e balança menos. Cada vez mais que você se eleva, você balança menos e sofre menos. Tanto pelo apego excessivo da matéria, os apegos da matéria, que nos puxam, que nos desviam, que nos tiram da retidão, como sofre muito também, sofre cada vez menos também, pela escassez, pela falta, pela ausência. Por quê? Porque passamos a ter certeza do mundo espiritual, de Deus, a fé nos mantém estáveis, em retidão, persistindo e seguindo sempre em frente. Então, a questão 968 é bem esse o ensinamento dela, tá? Vamos agora à questão 969. Pergunta de Kardec: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Resposta dos espíritos: é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma boa-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo, um prazer. Muito bem, então os espíritos deixam claro aqui, respondem a Kardec que, olha, não existe isso de os espíritos de luz, os espíritos puros ficarem o tempo inteiro louvando Deus, né? Não existe isso, nem Deus quer isso, né? São espíritos elevadíssimos, que já estão num nível como o nível de Jesus, que já se unificaram com Deus, né? E esses espíritos, cada vez mais, conforme vamos nos elevando na subida espiritual, nos níveis espirituais, os espíritos mais estão constantemente trabalhando. Constantemente. Imagina se o espírito trabalha, e quando chega lá em cima vai ficar louvando
o tempo inteiro, a vida toda dele, louvando constantemente Deus. Não, não é isso que Deus quer. Temos um universo para ajudar a Deus. E segundo o Espiritismo, Deus comanda então a todos e começa pelos espíritos de luz, direcionando-os para missões, para cuidar de outros que estão abaixo dele, direcionando outros que tomarão então missões. E cada um deles com diversas missões pelo universo todo, apoiando então a criação. Bom, muito bem, pessoal, essa foi a questão 969. Vamos agora para a questão 970. Pergunta de Kardec. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Olha, os espíritos inferiores lá na espiritualidade, de que eles sofrem? O que eles têm que sofrer de alguma coisa? Essa é a pergunta de Kardec, né? É mais ou menos por aí, né? Olha, de que consistem os sofrimentos deles se eles estão no mundo espiritual? Essa é a pergunta de Kardec. E aí a resposta dos espíritos. São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade, moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Muito bem, uma beleza de resposta profunda, né? A coisa maravilhosa do Livro dos Espíritos, desse livro, que eu pessoalmente gosto muito, é justamente essa coerência divina da doutrina espírita, né? E a gente percebe, mesmo na nossa vida aqui na matéria, a gente percebe que tudo funciona muito dessa forma, né? Aquele ser que tem muita raiva, né, de tudo e de todos, ele constantemente também fica olhando para os lados, nervoso e achando que alguém com raiva dele vai atacar ele. É muito triste, mas é como se fosse um espelho, né? É um espelho. Enquanto que aquela pessoa que tem ciúme exageradamente, tem inveja exageradamente, né? Ah, eu gostaria daquilo, eu gostaria daquilo outro. Ele se desgasta constantemente nessa inveja também. Além de invejando, sofre, mas ele começa a achar que todos estão invejando a ele. Então é como se voltasse para ele aquele mesmo problema que ele emite, volta para ele na forma de sentimento, de angústia, de raiva, de medo constante. Enquanto que o bom ser, o espírito bondoso, que transmite amor o tempo inteiro, tem a sensação de que todos estão transmitindo para ele também amor. E estão de fato. Por onde ele anda, as pessoas sorriem para ele. São amigas, são bondosas, são caridosas. E é assim, como se fosse um espelho. O que você transmite é o que volta para você. Muito bem, pessoal. Pergunta 970, hein? Muito linda a resposta. Vamos tomar cuidado, então, com o que estamos pensando, porque sabemos que o que estamos pensando transforma-se em palavras, transforma-se em ações. Então, vamos controlar os pensamentos. Pensamento ruim, tira fora, substitui com um pensamento bom sempre. Veio um pensamento negativo, um pensamento de ausência, de dor, de qualquer coisa, um negativo qualquer, joga um pensamento bom por cima, como se fosse um bombeiro apagando um incêndio. Joga um pensamento bom por cima e pronto. E vai acalmando o subconsciente,
vai melhorando o teu campo vibratório. Ok, vamos agora para a última questão de hoje. Hoje vamos até a 971. Questão 971, pergunta de Kardec. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Resposta dos espíritos. Sempre boa. Está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhe parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Muito bem, então sobre a influência dos espíritos, né, a resposta é, olha, como é essa influência dos espíritos uns sobre os outros? No mundo espiritual, no caso aqui, né? E aí os espíritos comentam, olha, depende, né? Os espíritos bons se influenciam positivamente. Como a gente sabe, existe também no mundo espiritual a sintonia de vibrações. As vibrações se assemelham, elas se unem, né? Elas se atraem. Então o espírito bondoso acaba procurando um outro espírito bondoso e procuram sempre dialogar juntos, né? Percebendo que o outro espírito não está na mesma vibração ou tem pensamentos ruins, aquele espírito bondoso vai delicadamente se afastar, né? Ou seja, constantemente existe então o alinhamento de vibrações. Esse alinhamento ele ocorre também de forma natural nos níveis dos planos espirituais. Quem está vibrando muito negativamente fica num nível bem abaixo, um nível de sofrimento. E todo aquele ambiente, daquele nível mais baixo, mais próximo da matéria, é um nível de sofrimento constante. Os espíritos que ficam naquele nível são espíritos que estão vibrando mal constantemente. Aí, conforme o espírito vai se elevando, ele vai então passando para o segundo, para o terceiro, para o quarto nível, conforme ele tiver merecimento. Já lemos sobre isso também em várias outras questões anteriores, hein? Bom, e aí Kardec fez uma pergunta A, dentro da 971. Pergunta de Kardec A. Assim, a morte não nos livra da tentação? Essa é a pergunta de Kardec. Puxa, mas será que a morte não nos deixa livre da tentação? E a resposta, não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então, muito boa a resposta aqui, né? E fácil de compreender também, porque no mundo espiritual existe a ausência daquela necessidade das paixões materiais, principalmente para os espíritos já um pouquinho mais elevados, vai. Porque tem espíritos que desencarnam e desencarnam com um apego ainda muito grande à matéria, a tal ponto deles sentirem desejo de prazeres materiais muito grandes, né? Desejo de fumar, desejo de beber, desejo de quaisquer prazeres materiais. Eles, logo que desencarnam, eles ainda estão tão apegados que eles ainda sentem muito essa necessidade. Né? Como esses desejos todos, eles são desejos do consciente, né? Isso eles acabam levando e acabam ficando, então, com muita necessidade e sofrendo constantemente. Então essa é mais uma razão que nos dá força para desapegarmos aos prazeres da matéria, né? Tirarmos os excessos das sensações da matéria, dos prazeres, né? Não, tirem os excessos, centralizem, né? Sorriam constantemente, felizes, mantenham-se felizes, tranquilos, mas sem os excessos de prazeres, né? E isso nos ajuda, inclusive, à elevação espiritual. Muito bom. E os espíritos referenciam, então, olha, conforme dissemos
na questão 996. Muito bem, pessoal, fechamos hoje no título Natureza das Penas e Gozos Futuros. Na próxima aula continuaremos nesse mesmo título, porque esse título vai até a 982, conforme mostra aqui embaixo. Vai até a 982 e continuamos, então, na próxima aula, na questão 972. Não perca, um assunto muito interessante e muito rico de aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Como disse Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar até ter encontrado. Aprendizado constante, estudem, se elevem como seres e mantenham-se na retidão. Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula.